Existem 5 formas de pronunciar a letra T no inglês americano e hoje nós vamos aprender 2. Não só a teoria, mas também muita prática muscular. Então pega aí seu espelho que nós vamos começar. Uma das melhores formas de aprender a letra T muscularmente é com trava-língua, tongue twister. Então é por isso que nós vamos usar aqui um trava-língua bem conhecido. E primeiro nós vamos assistir um videozinho com a Gloria, do Modern Family, ela tentando fazer esse tongue twister. E aí, desse videozinho eu vou te mostrar como produzir, como fazer o tongue twister, quando usar um som e não usar o outro. Então essa aula vai ser ótima. Então vamos começar ouvindo a Gloria. Sometimes I feel like my accent gets a little and it's gonna rub off on Fulgencio Joseph. Well, you shouldn't blame yourself, if that's what you just said. I actually have some exercises that can help you. Like, Betty bought a bit of butter, but found the butter bitter. Betty bought a bit of booty, but the booty bitter. Então você vê aqui a Glória tentando fazer esse tongue twister, porque realmente ele ajuda bastante. Mas eu quero chamar a atenção para a forma como esse tongue twister está sendo pronunciado aqui. Nessa pronúncia nós temos o som de true T, que é um T verdadeiro. O que é um T verdadeiro? É o TT, tá? Esse daqui. Então, para produzir o T verdadeiro como em Betty, como ela fez, ou better, como ela fez aqui, a língua, tá? Essa parte aqui, um pouquinho depois da ponta da língua, tem que tocar essa crista alveolar, que é essa parte aqui, essa carninha em cima dos dentes superiores, tá? Aqui, ó, vamos pegar o espelho, vamos fazer, faz comigo. E aí o ar sai numa explosão. Aqui nós vamos ter uma aspiração, que é um pouquinho de ar a mais saindo. Então se você pegar a sua mão, colocar aqui na sua boca, você vai sentir a rajada de vento. Na hora de produzir o som. Então, Betty, Betty, Betty bought a bit of better butter. Você vê que é até meio difícil de pronunciar, porque esse T verdadeiro, nós usamos geralmente esse T verdadeiro quando nós começamos a palavra com a letra T. Aí sim, nós usamos um T verdadeiro, como na palavra tea, tea, que é o chá, né? Ou tap, tap, ok? Ou top, top. Então, tá vendo? Aqui eu começo com esse t. Você vê que tem aspiração. Tea, top, tap, ok? Ou nós usamos também quando temos aí uma consoante, como em try, try, né? Try, ou trip, trip, trip. Nós usamos esse T verdadeiro. Ou quando nós temos aí o T na sílaba tônica, na sílaba forte da palavra, como em potato, a sílaba forte, potato, tá vendo? Aí nós temos um Tzinho com aspiração, potato. Mas aqui soa um pouco estranho, porque geralmente, quando nós temos o T ou dois T's entre vogais, nós não costumamos a usar esse T. Então, por exemplo, na língua, na fala rápida, nós não falaríamos Betty, Betty. Nós falaríamos Betty, Betty, Betty. Com esse som que nós chamamos de flap T ou fast D, ok? Então, esse som aqui, okay? Então, como que nós fazemos esse flap T? A língua vai estar na mesma posição, porque afinal de contas é um T. Então, essa partezinha depois da ponta da língua, aqui mais ou menos, vai encostar na crista alveolar, só que vai bater rápido dessa vez. Aí o ar, ele não vai dar conta de sair nessa explosão, ele vai sair de forma mais rápida. Então, pega o espelho, vamos ver. Então, uma forma de estar praticando esse som é tentar fazer esse o mais tempo possível. Esse é também um exercício
um exercício de quem tem nódulo nas cordas vocais, faz para aquecimento, tá? Então, esse é o som. Então, berry, 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 ok? Ou batter, batter, butter, butter. Então, quando que nós usamos o flap T? Nós usamos o flap T quando o T, ou dois T's, estiver entre vogais. Então, você vê aqui que na palavra batty, nós temos o E e o I. Então, batty. Butter, nós temos o A e o E. De novo, butter. Ou batter, nós temos o E e o R. Batter. Então, essa vogal vai influenciar o T para ele se transformar em R. Por quê? Por que isso acontece? Porque na língua inglesa opera a regra do menor esforço. Eu sempre falo isso para vocês aqui. As vogais são sons que exigem vibração das cordas vocais. Então, qualquer vogal que você faça, A, E, I, O, U, até no português, no inglês, qualquer uma, vai ter vibração de cordas vocais. Então, se você pegar a sua mão e colocar aqui na sua garganta, E, I, não importa qual vogal você faça, você vai sentir tremer aqui sua garganta, porque é a vibração das cordas vocais, tá? A letra T normal, o true T, não vibra as cordas vocais. Então, se você fizer um T, colocar a mão aqui na garganta, você vai sentir nada. Porque não vibra as cordas vocais. Então, sair de um som que vibra para um som que não vibra exige muito trabalho articular. Eu não quero ter esse esforço articular de sair de um som que tem vibração para o que não tem. Então, Betty é difícil. Eu sei que parece contra-intuitivo, mas para um nativo é difícil, Betty. Por quê? Porque exige muita articulação aí, um trabalho articular. Então, o que acontece? Nós transformamos o T num som vibrante. Então, se você colocar a mão aqui, você vê quando você faz um as cordas vocais vibram. E é muito mais fácil de sair de um som que vibra, que no caso de uma vogal, para outro som que vibra, que no caso é um R. Então, Betty, butter, batter. Tá? Vamos tentar. Batty, butter, batter. Devagar. Battery. Quase não foi. Butter, batter. Agora, a questão desse flap T é que ele vai sair do âmbito da palavra. Então, não é só palavras, tá, que vão ter flap T, como Betty, butter, bitter. Nós vamos ter também muitos linkings de vogal e consoante com o flap T. Então, a maioria das vezes que nós temos aí um T, uma palavra que termina em T e outra palavra que começa em vogal, geralmente um artigo, uma preposição, pronome, algo do tipo, nós vamos linkar essas duas palavras, vamos falar como se fosse uma só, e o T vai se transformar em flap T, em R. Então, por exemplo, aqui no bought, quando eu junto na fala rápida, vai virar bara. E essa parte que tem o flap T, gente, ela vai ser desestressada, ela vai ser dita com com pouca energia, na verdade. Então, não é bora, tipo, bora, não é bora. Nossa, do português, não. É uma coisa mais suave. Esse flap T com o vai ser bem suave. Então, bora. Então, esse trava-língua, se a gente for fazer com um flap T, seria Betty bought a bit of batter butter. Betty bought a bit of batter butter. Então, a mesma coisa vai acontecer com o bit of. Quando a gente linka vogal e consoante, né? Esse T vai se transformar num R. Então, bit of. Lembrando que esse I aqui é um short I. B, E. Não é B, não é long I. Short I. B, Rav. E esse of aqui, esse O do of, não é O, não é of, é of com schwa. Of, bit of. E de novo, não é bit of. Bit of.
Berav. Essa parte que tem o flap T geralmente vai ser fraca. Berav. E se for muito rápido a fala do nativo, ainda vai se transformar em bera. Bera. A gente vai cortar esse v, esse som de v do final do of. Bera. 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 Então, mais uma vez. Batty, bada, berav, batter, butter. De novo. Batty, bada, berav, batter, butter. Vamos tentar fazer agora fazendo bera sem o som de v. Batty, bada, bera, batter, butter. Vamos tentar mais rápido. Batty, bada, bera, batter, butter. 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 Ok? Então, esse exercício é sensacional, gente, é bom demais, de verdade, para estar trabalhando o flap T, tá? Então começa devagar e aí você vai aumentando a velocidade. Então vamos lá, espelho, vamos fazer juntos usando o flap T. Começar bem devagar, só essa primeira linha e deixando mais rápido. Então vamos lá. Batty, bada, não, mais devagar. Batty, bada, bera, batter, butter. De novo. Batty, bada, bera, batter, butter. 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 Ok? Se quiser continuar. But the butter Batty bought was bitter. É isso mesmo. But the butter Batty bought was bitter. But the butter Batty bought was bitter. Se você notar aqui, depois do bought, a gente não linka com was. Bought was. Por quê? Porque o W aqui, esse w, ele não é vogal, gente. Então isso aqui é bem importante. Y e W não são vogais, então eu não vou linkar com flap T, Y e W, tá? Eu tenho até uma aula, nós vamos usar o glottal stop. Tem uma aula de glottal stop aqui, vou deixar o link na descrição para depois você assistir essa aula também, que é um dos sons de T, esse som aqui. Ba, was, muito importante. Então eu vou deixar aqui para vocês na descrição, para vocês verem depois, tá? Então vamos mais uma vez. Batty bought a bit of better butter, but the butter Batty bought was bitter. Então repete quantas vezes forem necessárias. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal se você quiser melhorar a sua pronúncia. Toda semana temos vários vídeos aí de pronúncia e memória muscular, certo? Então, 5 tipos de T na língua inglesa, mas um dos mais importantes é o true T e o flap T, ok? True T nós vamos usar no início de palavras, ou com consoantes, ou na parte tônica de uma palavra. Flap T nós vamos usar quando o T estiver entre vogais e for a parte fraca da palavra. Então nós não vamos falar com muita força, vai ser na parte átona, na sílaba sem força de uma palavra, tá certo? Então, pausa esse vídeo, repita quantas vezes forem necessárias, pegue o seu espelho, lembrando que falar inglês é um ato físico, é físico, tá? Não adianta só decorar. True T eu vou usar quando tiver consoante ou vogal, flap T entre vogal. Teoria é muito bom, mas a prática é o que transforma a sua fala, certo? Então, para mais práticas musculares, não se esqueça de me seguir aqui, vídeo toda semana, se inscrever aqui no canal e te vejo na próxima aula.